O Irã está em todos os noticiários. Conflitos, ameaças, alianças ocultas, ambições nucleares. Mas o que poucos sabem é que sua história já está escrita na Bíblia. Sua origem e também seu fim. Sim, o Irã aparece na Bíblia desde o Gênesis até as profecias do fim do mundo. Mas é chamado por seu nome antigo, Pérsia. A Bíblia não apenas relata a criação do Irã, como também profetiza seu destino final em uma das passagens mais obscuras e temidas do Apocalipse. A guerra de Gog e Magog, uma coalizão que se levantará contra Israel nos últimos dias. Mas antes de ser inimiga profética, a Pérsia foi o império escolhido por Deus para libertar seu povo, reconstruir o templo e cumprir as profecias de Daniel. Fique até o fim, porque hoje você vai descobrir algo que poucos se atrevem a ensinar. O verdadeiro papel do Irã no plano de Deus, desde o princípio até o fim. Você está preparado para descobrir como uma nação que hoje desafia o mundo está cumprindo exatamente o que foi escrito há mais de 2.500 anos? Então, vamos começar. Tudo começa no livro de Gênesis. Após o dilúvio, Deus dá à humanidade um novo começo e revela como nasceu a nação da Pérsia. Noé e sua família foram os únicos sobreviventes na terra. Seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, tornaram-se os pais das futuras nações. No capítulo 10 de Gênesis, lemos: Estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. Destes se povoaram as costas, cada qual segundo sua língua, conforme suas famílias, em suas nações. Aqui se revelam os 2 patriarcas de onde viria o Império Persa, Madai e Elão. Madai era filho de Jafé e deu origem aos Medos, um povo que habitava as montanhas do norte da região que hoje é parte do Irã. Eram montanheses resistentes e organizados em clãs. Madai é o antepassado direto do norte do Irã antigo. Elão, filho de Sem, teve descendentes que formaram os Elamitas, que se assentaram no sudoeste do Irã, nas terras férteis próximas ao Golfo Pérsico. Em Gênesis 14, é descrita a primeira grande guerra internacional da Bíblia. 4 reis do Oriente, incluindo Quedorlaomer, rei dos Elamitas, invadiram Canaã. Saquearam cidades e tomaram prisioneiro Ló, sobrinho de Abraão. Mas Abraão reagiu. Com apenas 318 servos treinados, perseguiu os invasores à noite, os derrotou e resgatou Ló. Foi uma vitória impossível aos olhos humanos. A mensagem era clara: nenhum poder do Oriente pode prevalecer contra os que têm o favor de Deus. O povo de Elão não desapareceu. Os séculos passaram, gerações nasceram e morreram. Aquelas tribos que tinham sido derrotadas por Abraão cresceram em número. Os Elamitas e os Medos compartilhavam o mesmo solo da antiga Mesopotâmia oriental. Enquanto os impérios vinham e caíam, uma nova força se preparava: a Pérsia. E embora fossem pagãos, estavam dentro do plano de Deus. Os profetas Isaías e Jeremias fizeram 2 profecias impressionantes. Isaías afirmou que Deus usaria Elão e Média para castigar Babilônia, que havia destruído Jerusalém. A segunda profecia, ainda mais surpreendente, dizia que Deus usaria um rei persa, ainda não nascido, para libertar Israel e reconstruir o templo. Isaías mencionou seu nome: Ciro, mais de 150 anos antes de seu nascimento. E tudo se cumpriu com exatidão aterradora. Durante o exílio em Babilônia, Daniel, ainda adolescente, foi levado como escravo. Mas Deus o escolheu e lhe deu um dom especial: visões proféticas. Certo dia, o rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador. Uma estátua feita de diferentes metais: ouro, prata, bronze, ferro e barro. Daniel, com sabedoria divina, revelou o sonho e sua interpretação. Tu, ó rei, és a cabeça de ouro, mas depois de ti se levantará outro reino,
inferior ao teu, o peito e os braços de prata. Esses braços representavam Média e Pérsia, unidos em um só corpo, mas com o braço persa se tornando mais forte. Mais tarde, Daniel teve outra visão. 4 feras saindo do mar. A segunda era um urso erguido de um lado, com 3 costelas entre os dentes. A ordem era: levanta-te e devora muita carne. O urso era o Império Medo-Persa, e as costelas eram Lídia, Babilônia e Egito, 3 grandes conquistas. Ciro, rei da Pérsia, conquistou Média, unificou os povos e se tornou uma superpotência. Finalmente, lançou seus olhos sobre Babilônia. Durante um banquete profano, o rei Belsazar usou os vasos sagrados do Templo de Jerusalém para brindar a deuses falsos. Uma mão invisível escreveu na parede: Mené, Mené, Tekel, Parsim. Chamaram Daniel. Ele interpretou: Deus contou os dias do teu reinado e lhe pôs fim. Teu reino será entregue aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, os exércitos de Ciro desviaram o rio Eufrates e invadiram Babilônia. A profecia se cumpriu. Ciro permitiu que os judeus voltassem a Jerusalém. Não apenas isso. Financiou a reconstrução do templo e enviou líderes com respaldo real. Sob o reinado de Assuero, o trono persa se estabeleceu em Suzã, no sudoeste do atual Irã. Ali ocorreu um dos maiores milagres bíblicos, a história de Ester. Após a destituição da rainha Vasti, Ester, uma jovem judia órfã, foi escolhida como nova rainha, sem que o rei soubesse sua origem. Enquanto isso, Hamã, inimigo dos judeus, convenceu o rei a decretar a morte de todo o povo de Israel no império. Ester, em ato de coragem, se apresentou diante do rei sem ser chamada, o que poderia custar sua vida. Mas Deus lhe deu graça. O cetro foi estendido, e o milagre aconteceu. Os judeus foram salvos e Hamã foi enforcado. Séculos depois, quando Jesus nasceu, magos do Oriente vieram adorá-lo. Eles eram sábios da região do antigo Império Medo-Persa, provavelmente da atual região do Irã. Esses magos estudavam os astros e profecias. É muito provável que conhecessem os escritos de Daniel, que havia profetizado o tempo exato da vinda do Messias. Eles viram a estrela e entenderam. O rei prometido havia nascido. Mas a história do Irã não termina aí. No capítulo 38 de Ezequiel, encontramos uma profecia sobre a guerra de Gog e Magog. Uma coalizão de nações se levantará contra Israel nos últimos dias. Entre elas está Pérsia, o atual Irã. A profecia menciona também Cush, Put, Gomer, Togarma, regiões que, segundo estudiosos, representam partes da África, Turquia e Eurásia. Essa coalizão atacará Israel como uma tempestade, mas Deus intervirá diretamente. Com terremotos, fogo e juízo, ele destruirá o exército inimigo. E serei engrandecido e santificado, e serei conhecido entre muitos povos. E saberão que eu sou o Senhor. Pérsia, que foi redentora no passado, se tornará inimiga profética no fim dos tempos. Mas isso será o fim? O profeta Jeremias anunciou algo surpreendente. Nos últimos dias, farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Jeremias 49. Ou seja, mesmo após o juízo, haverá redenção. Em Zacarias 14, é dito que as nações que sobreviverem subirão a Jerusalém todos os anos para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Talvez entre elas esteja Elão, talvez o Irã. A história bíblica da Pérsia é um espelho da humanidade, redimida, caída, julgada e restaurada pela graça. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a Pérsia está lá. Quando a humanidade renasceu após o dilúvio, Deus nomeou Elão e Madai. Quando Abraão resgatou Ló, Elão já era a ameaça. Quando Babilônia caiu,
Pérsia foi o instrumento de redenção. Quando o templo foi reconstruído, um rei persa o financiou. Quando o Messias nasceu, foram homens da Pérsia os primeiros a reconhecê-lo. E quando os últimos dias chegarem, Pérsia voltará a estar presente. Desta vez, do lado escuro da profecia. E agora, depois de tudo que você ouviu, eu te pergunto: você crê que o Irã está cumprindo hoje seu papel profético? Vivemos tempos em que as profecias se ativam em silêncio, e o que parecia antigo está mais vivo do que nunca. Em que parte desta história você acha que estamos? Você vê sinais dessas profecias nos noticiários de hoje? Se esse conteúdo tocou o seu coração, deixe seu comentário. E se quiser que continuemos explorando como os acontecimentos atuais se conectam com as profecias bíblicas, dê like e compartilhe.